sacrifício de vários animais, como bode, bezerro e cordeiro. Por exemplo, por que é que Jesus está no deserto e passou 40 dias sendo tentado? Porque havia um chamado bode expiatório, em que o sacerdote colocava a mão sobre a cabeça do bode, e o bode era solto no deserto. Quando João Batista disse: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo", o povo de Israel, eles já tinham, meus irmãos, a noção da questão do animal que Adão e Eva matou, eles já conheciam a história de Abel, eles já conheciam a questão dos animais mortos por Noé, do carneiro preso oferecido por Isaac, do cordeiro pascal, eles já sabiam como vários animais que eram mortos. Por exemplo, o cordeiro de mama que Samuel sacrificou quando Israel estava sitiado. Samuel foi e sacrificou ao Senhor e Deus deu vitória ao povo de Israel. Ou então, a ave morta na purificação do leproso. Lá no Novo Testamento fala. Havia duas aves, uma era morta e o sangue dela era passado sobre a outra ave que era solta, simbolizando a morte de uma e a liberdade de outra. Ou então a novilha vermelha degolada fora do arraial. Aí você pergunta: pastor, por que é que os animais eram mortos? É porque em Hebreus 9:22 diz o seguinte, e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Então os animais eles eram mortos, simbolizando justamente a purificação do sangue. Mas o que foi que aconteceu? Deus, conforme Isaías, nós vamos ver aqui agora, o Senhor não se agradou mais do sacrifício. Olha o que ele diz. Isaías, capítulo 1, versículo 11 a 18. De quem me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou cansado de holocausto de carneiro e gordura de animal cevado. Nem me agrado do sangue de bezerro, nem cordeiro, nem bode. Quando vocês vierem comparecerem perante mim, quem requerer isso de vossas mãos que pisassem os meus átrios? Não tragam mais ofertas vãs. O incenso é para a minha abominação, e as luas novas, os sábados, as assembleias, eu não posso suportar iniquidade, nem as vossas reuniões solenes. As vossas luas novas são iniquidade, e eu as odeio, já me são pesadas, estou cansado de sofrer. Por isso, quando vocês estendem a mão de vocês, eu escondo os meus olhos. E ainda que vocês multipliquem as orações, eu não ouço. Porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos. Cessem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, procurem o que é justo, ajudem o oprimido, façam justiça ao órfão, tratem da causa das viúvas, depois venham e me arguam, diz o Senhor, e ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como uma branca lã. Por que Deus não se agradou mais desse sacrifício? Porque não havia, meus irmãos, um sentimento de adoração ou de ligação entre quem estava morrendo, que é o animal, e o adorador. Então Deus via, como hoje acontece em muitas igrejas, que as pessoas queriam sacrificar, mas elas não se lavavam, não se purificavam, não faziam bem, não faziam justiça. E o Senhor viu que aquilo ali não era mais do agrado dele. Vamos dar um exemplo aqui com Cristo? Eu vou falar agora para vocês como é que eles chegavam o animal diante do sacerdote e vamos fazer uma analogia. O animal diante do sacerdote e Cristo diante do sumo sacerdote. Exemplo. O ofertante se purificava e o animal era examinado por funcionário do templo. Jesus foi examinado no templo. Mateus 21, 23. O ofertante levava o animal até o altar, que ficava do lado de fora do templo, e o apresentava ao sacerdote. Jesus foi levado ao sumo sacerdote, Anás e Caifás. Mateus 26, 57. Jesus foi crucificado no Gólgota, ou Calvário, fora de Jerusalém, assim como o animal também foi fora do templo. O ofertante colocava as mãos na cabeça do animal como sinal de que estava sendo dedicado a Deus. Jesus usou uma coroa de espinho na cabeça como sinal. Mateus 27, 29. O ofertante, o sacerdote, matava o animal cortando as artérias do pescoço. Jesus foi transpassado, derramando água e sangue. João 19, 34. O sumo sacerdote borrifava um pouco de sangue nos lados do altar. O sangue de Jesus se derramou no chão. Lucas 22, 44.
O sumo sacerdote tirava o couro que ficava para ele. Nicodemos e os outros servos de Jesus requisitaram o couro. Mateus 27, 5, 8. O sumo sacerdote cortava o animal em pedaços e os colocava sobre a linha do altar. Jesus disse: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não é digno de mim. Mateus 26, 26 fala sobre esse assunto. Comamos o Senhor, representa a ceia. A carne era toda queimada e só uma parte dela, ou só uma parte dela, conforme o tipo de sacrifício. Jesus cobriu todos os sacrifícios, como eu já falei para vocês. Sacrifício de expiação, quando ele foi oferta pelo pecado. Sacrifício de restituição, por poder assumir nossa culpa. Sacrifício de adoração, quando ele foi em holocausto diante de Deus. Sacrifício da comunhão, quando ele nos deu a paz. E o sacrifício pacífico, de gratidão, de voto ou voluntário, porque Cristo quis morrer na cruz por nós. E além do mais, depois do sacrifício pacífico, havia uma refeição comum em que o sacerdote e o ofertante comiam a carne do animal. Isso simboliza o quê? A refeição comum, que é a Santa Ceia, onde a igreja se reúne, tanto o ofertante como o sacerdote. Atos 2, 46. Então veja que o animal era examinado, levado para fora, colocava a mão sobre a cabeça dele, cortava ele, o sangue era derramado, tirava o couro, era queimado uma parte, comia um e o sacerdote. Jesus também do mesmo jeito, foi apresentado no templo aos sacerdotes, depois usou a coroa de espinho, foi cortado ao lado, derramou seu sangue, o corpo dele foi posto num lugar alto e depois nós temos a ceia. Então veja que a questão da apresentação dos animais, Cristo também se comportou como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, os sacrifícios do Antigo Testamento, meus irmãos, eles eram provisórios, conforme Hebreus 10:4, e apontavam para o Cordeiro de Deus, João 1:29, e Hebreus 9, do 9 a 15. E o sangue, a morte na cruz, nos livra de todo pecado, 1 João 1:7. Agora, eu quero passar por uma parte interessante. Eu quero mostrar para vocês os tipos de oferta, os 18 tipos de oferta. Eu não falei para vocês que eram 4 tipos de sacrifício? 5 tipos: expiação, restituição, adoração, comunhão e pacífico. Pois havia naquela época de Israel, meus irmãos, 18 tipos de sacrifício. E já que eu disse que Jesus cumpriu a lei, nós vamos ver aqui o nome da oferta, o significado do Antigo Testamento e o que Jesus fez. E eu quero dizer para você que na apostila 7 sobre expiação, tudo isso é escrito para você acompanhar. Primeiro tipo de oferta, no hebraico, minhá, significa oferta de manjares, que significa você repartir e conceder oferta de cereais a Deus, era queimado diante do Senhor. Oferta de manjares significa que Jesus foi o nosso presente enviado. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus é a nossa oferta de manjares, minhá. Segunda, tarumá, que significa oferta alçada de cereal. Era a contribuição. Significa que Jesus é a nossa oferta moída, como o grão de trigo, e também foi vendido por dinheiro. Isaías 53, 5. Essa oferta alçada de cereal, que era comprada e oferecida. Aí nós vemos que Jesus foi vendido, também, Judas, né? E nós vemos a questão que Jesus fala: se o grão de trigo não for moído, então Cristo é a nossa oferta moída, tarumá. Temos também a oferta de consagração, mataná, no hebraico, que significa a garantia de um compromisso. Jesus é a nossa garantia da vitória, porque se entregou, se comprometeu por nós. Nós temos também a oferta queimada, richá, o holocausto do animal era queimado totalmente e o couro era dos sacerdotes, representa o sacrifício na cruz. Temos a oferta movida. É por isso que o padre pega aquela cestazinha e move perante o altar. É chamada de tanufá, oferta movida, como o pecado atirado para longe. Representa Jesus que lançou para o mau esquecimento dos nossos pecados. E temos a oferta chamada oferta pela culpa, chamada shachachá, que é justamente onde Cristo foi punido pelos nossos pecados e nos purificou com seu sangue.